Olá, meu nome é Andressa Rasbum, sou atriz, palhaça e dramaturga e essa é a videoaula Escrever a Cena. Como começar? Cena é algo que está presente na literatura, no audiovisual, no teatro e existem diversas maneiras de se escrever uma cena. Eu nem de longe quero esgotar elas aqui e também não tenho intenção de compartilhar Fórmulas, técnicas de se escrever uma cena que são facilmente encontradas na internet. O que eu vou compartilhar com vocês são algumas das ferramentas e visões que me ajudaram a começar a escrever e que na verdade me ajudam até hoje. A ideia desses exercícios é que vocês possam se apropriar deles, fazer as adaptações necessárias, experimentar e ajustar para o processo criativo de cada um, de cada uma. Se você já escreve e já conhece esses exercícios, é uma nova oportunidade de experimentar, de descobrir mais coisas. E se você não conhece, nunca escreveu, não precisa se assustar. Em cada processo criativo que um artista se propõe, quanto mais aberto ao desconhecido e mais consciente de que, embora tenhamos experiências passadas, tudo pode acontecer, mais interessante e mais possibilidades criativas a gente vai ter. Se você quer começar a escrever, se você já escreve, mãos à obra. Primeiramente, pausa esse vídeo, pega folha de papel, lápis ou caneta e volta aqui que eu te espero. Se você já está com tudo pronto, então a gente vai começar. Exercício 1. Fluxo. O exercício de fluxo é um exercício muito bom para aquecer o músculo da escrita. Ele funciona da seguinte maneira: você escreve sem parar a primeira coisa que vier na sua cabeça. O fluxo ele é algo que flui, então não importa muito se o fluxo é rápido, se é lento, desde que ele não pare, desde que ele não fique obstruído. E aí você não para nem para corrigir, caso você tenha errado. Aliás, o erro ele pode até revelar algum ato falho ou alguma coisa interessante no seu texto. Pode ser que não também, mas O importante é a gente manter o compromisso com o fluxo para aproveitar esse exercício e explorar algo que interessa a cada um escrever. A gente vai usar um gatilho. O gatilho é uma frase que a gente coloca no topo do papel e esse gatilho ele serve também quando você se sentiu bloqueado no meio por alguma razão, você escreve ele de novo, como se você estivesse recomeçando. Às vezes, você nem chega a terminar de escrever o gatilho, aquela frase, e já segue outro pensamento e você já continua naquele fluxo, embarca nele de novo. Então, vamos recapitular as regras do jogo. Escrever no topo do papel. É urgente escrever. Esse é o nosso gatilho. Seguir escrevendo sem parar o que vier à cabeça. Se surgir algum bloqueio, volta para o gatilho. É urgente escrever. Parar no ponto onde estiver quando o alarme soar. Você não precisa terminar seu texto, não precisa terminar sua ideia. Quando o tempo acabar, você para de escrever. A partir de agora, eu vou começar a marcar esse tempo para a escrita. Quando o primeiro alarme tocar, você começa a escrever. Quando o segundo alarme tocar, você para. Então, preparados? Preparados? 1, 2, 3...
com exercícios de fluxo. Até mesmo quando eu já tenho um texto encaminhado e eu me sento para escrever, ao invés de ir direto para ele, eu uso o fluxo para explorar alguma coisa que seja sobre o texto, ou mesmo sem gatilho nenhum, só escrevendo o que vem à cabeça para poder entrar num outro estado, né? Para poder fazer essa espécie de aquecimento. E é importante fazer isso marcando um tempo. Aqui eu usei o tempo de 2 minutos e meio, você pode usar menos ou mais, dependendo da sua necessidade. Se você sentiu muitos bloqueios, ou se por acaso você não escreveu nada, não tem problema. Às vezes a gente senta para escrever com a cabeça muito cheia, ansiosa ou com dores no corpo. Então, ao invés de ficar dando murro em ponta de lápis, a melhor coisa para fazer nessa hora é parar, respirar, dar umas 3 respirações profundas, sente como é que está seu corpo, se sentir necessidade de alongar, se está com alguma região tensa, Levanta, gira o pescoço, se espreguiça. A gente escreve não é com a cabeça, a gente escreve com o corpo. E se a gente está falando de fluxo, de uma coisa que flui, tensões que estão dentro da gente, sejam tensões mentais e físicas, Se é que existe separação, elas vão atrapalhar esse processo. Se você tiver vontade, faz esse exercício mais uma vez, experimenta, se não, deixa para outro momento. E se você quiser, vamos seguir para o próximo. Nesse exercício, a gente vai trabalhar com um ponto de vista. Aqui, a gente tem uma imagem e a gente pode ver o que está acontecendo e com a nossa imaginação, a gente também pode pensar o que aconteceu antes e o que vai acontecer depois. Então, a gente pode pensar na imagem no ponto 1, mas a gente pode pensar na imagem do ponto 0. Antes dessa imagem acontecer, o que aconteceu? o que aconteceu há um segundo atrás, ou há 5 minutos atrás, ou há uma semana atrás, O que aconteceu no segundo seguinte? o que aconteceu no dia seguinte, o que aconteceu daqui a 100 anos. Então, a imagem, ela tem uma relação de temporalidade que permite que a gente escreva várias cenas e, inclusive, uma história toda que pode ter uma relação causal ou não. Então, a gente vai começar com esse ponto de vista, que é o ponto de vista de fora, é o nosso ponto de vista como observador. Observaram? Não vale voltar ao vídeo, hein? Dá espaço também para projetar o que você acha que viu. É mais importante até do que o que existe na imagem. Agora vamos ao exercício. Ajuste um alarme para 5 minutos apenas para ter um controle. A ideia é descrever a imagem que acabamos de ver de forma objetiva. Essa é a imagem 1. Se você quiser, e eu recomendo, experimente descrever também o que você imagina que aconteceu antes, a imagem 0, e o que você imagina que acontece depois, a imagem 2. 5 minutos para cada descrição é suficiente. Pausa esse vídeo, faz esse exercício e depois volta para a gente experimentar um outro ponto de vista. Agora, a gente vai explorar o ponto de vista de um dos personagens que estão na cena. Escolhe alguém dentro dessa imagem e atribui a essa pessoa uma fala ou um pensamento. O que é que essa pessoa está falando agora? Escreve essa fala, não precisa ser muito longa, pode ser uma frase, pode ser 2. O que é que essa pessoa está falando ou pensando nessa cena? E aí, como foi o exercício? Essa imagem, para quem tiver curiosidade, eu simplesmente escrevi a palavra cena e cliquei no Google Imagens e foi a primeira imagem que apareceu. É o quadro de Caravaggio, Ceia em Emaús. É uma pintura que, se vocês conheciam, talvez isso tenha influenciado a descrição de vocês, eu não conhecia. Mas independente da leitura que foi feita, o interessante é a gente trabalhar esse ponto de vista e saber que a escrita é pessoal. Cada um vai ter tido o seu processo, escolhido as suas palavras e, com certeza, descrito a mesma cena de uma maneira muito diferente. Agora, nós vamos para o nosso exercício 3. O exercício se chama A Voz do Objeto. A proposta é que você olhe em volta, onde você está mesmo,
Escolha um objeto qualquer. Quando você escolher o objeto, olha bem para esse objeto. Imagina com quem ele se relaciona, como é que é o ponto de vista desse objeto. O que ele sente? Esse objeto não sente, A mas gente tá brincando, gente, calma. aqui, por exemplo, eu tenho Uma pilha. Será que é uma pilha que tá cheia de carga? Será que ela tá gasta e isso influencia na maneira como ela fala? Será que ela tá esperando o momento em que ela vai ser útil, ser usada em algum objeto, ajudar a acender alguma coisa? É uma viagem, mas esse é um exercício muito gostoso de fazer. E viajar escrevendo. Então você vai escrevendo como se fosse esse objeto, sem revelar de cara que eu tô falando de uma pilha. por exemplo, Aquele foi um dia lindo. Via as pessoas se aproximando e seus rostos iluminados. A graça pra gente agora é tentar descobrir vozes que estão distantes da gente para começar a trabalhar essa voz da personagem, para começar a entrar no mundo dessas coisas com uma outra possibilidade. Ai, eu tô aqui jogada, ninguém me usa, eu tô tão desligada. Experimentem, brinquem, joguem. Esse exercício eu não vou marcar o tempo, porque o gostoso dele é a gente poder explorar, escolher um objeto sem pensar muito e começar a botar a mão no papel, mãos à obra. Essa possibilidade ela pode ser explorada, claro, como personagem, a voz de uma pilha, de um álcool em gel, como é que eles falariam, porque se a gente consegue dar voz a uma pilha, a gente com certeza vai dar voz a um vilão, a um mocinho, a um personagem que é um médico e, sei lá, tá vivendo um dilema sobre eutanásia ou não da sua esposa. Todos os exercícios até aqui, eles servem para tirar o nosso lado julgador. A gente não está se preocupando aqui com lógica formal, não está se preocupando com uma forma de escrever. O que a gente está fazendo é experimentar possibilidades de exploração no ato da escrita. Eles são materiais que podem servir de inspiração. Você pode usar um material separado que te chamou a atenção. Você pode usar todos os materiais, criando relações entre eles. Às vezes a gente se surpreende como existem temas que se repetem naquilo que a gente escreve. Lê o seu material e descobre, né, no meio daquelas palavras todas, aquela palavra ou aquela frase que brilha para você. É com aquilo que você vai trabalhar. Vai no que te chama a atenção, vai naquilo que você intui que é interessante, assim. Não é o que você gostaria que fosse interessante ou que parece inteligente, não, ou que parece bonito. Bom, essas brincadeiras fornecem material, ajudam, pelo menos me ajudam, espero que ajude vocês, a escrever cenas com mais liberdade e criatividade. O meu conselho é que vocês visitem seus materiais, exercitem sem compromisso, se divirtam, leiam, se inspirem, escrevam e se abram para o que pode surgir nesse processo de escrita da cena. Eu vou deixar algumas referências, servem de inspiração, são bancos de peças e roteiros que eu recomendo. E se quiser entrar em contato comigo, pode me procurar nas redes sociais, Andressa Hasbun, no Facebook, a Hasbun no Instagram. E o meu grupo de palhaçaria, caso vocês queiram conhecer, está como Palhastônicos no Facebook e no Instagram. Forte abraço e boa escrita para vocês!